Então, ok, turma. Continuando o nosso capítulo A6, sobre leis de Newton e algumas aplicações, hoje nós vamos falar sobre polias. Eu já comecei a falar sobre polias no fim da aula passada, na última parte da aula passada, que eu não queria deixar de aproveitar aqueles 10 minutos finais que a gente tinha, né? Mas a gente já começou a discutir algumas coisas, né? Então, se eu vou falar sobre sistemas de polias, o que são essas polias? As polias são estruturas de roldanas, não é? Que são fixadas e que, através delas, passam cordas ou cabos, né? Cabeamentos de cabo de aço ou cordas, e esses cabeamentos, eles são utilizados para intermediar a interação de força entre um corpo e outro. Por exemplo, eu quero segurar uma caixa, sustentar uma caixa a uma certa altura, mas eu não quero fazer o contato direto com ela aqui, né? Eu quero manter essa caixa suspensa, e aí, para eu manter ela suspensa a uma certa altura, sem estar em contato com o chão, eu tenho que arrumar alguma forma de anular essa força-peso atuante sobre essa caixa, ok? Com isso, eu aplico essa força não na caixa, mas na corda que está passando por essa polia, né? E ao segurar essa corda, aplicando uma certa força, puxando essa caixa, essa corda, eu consigo puxar a caixa aqui, beleza? E aí, a força gerada nesta caixa anula a força peso e eu consigo manter ela em equilíbrio, ok? Então, os sistemas de polias são estruturas de roldanas em que, por intermédio de cabos ou fios, eu consigo transferir a força de um corpo ao outro. Eu consigo intermediar, né, a interação entre dois corpos por meio dessa corda ou fio. Beleza? Alexandre, por que eu uso essa polia? Por que você não pega essa caixa e segura ela de uma vez e já aplica essa força diretamente nessa caixa? Qual é a grande vantagem dessas polias? Quando eu falo sobre polias, eu vejo duas vantagens nela, ok? Uma vantagem da polia é a vantagem da ergonomia, beleza? A posição em que o meu corpo se encontrar para fazer essa força, ergonomia está relacionado com o melhor posicionamento do corpo para você realizar algum trabalho, né? E pensando no dia a dia do trabalho, em que uma pessoa precisa fazer força no objeto, se ele fizer força numa posição que não seja adequada, isso pode gerar sequelas na vida dele. Então, uma das grandes vantagens é a questão da ergonomia. Por que esse sistema de polias gera uma melhor condição ergonômica, uma melhor condição de posicionamento para aplicar a força? Porque a força aplicada nos objetos não está sendo feita diretamente neles, está sendo feita por intermédio de cordas, ok? E essas cordas, o grande legal, que se ela muda de direção, a força aplicada por mim também muda de direção. Tanto é que, por exemplo, esse cara, em vez de estar aqui abaixo, aplicando uma força na vertical, ele podia estar
à frente dessa roldana, aplicando uma força na horizontal. Ele aplicou uma força para levantar essa caixa, ele teve que puxar a corda, né? Ele teve que aplicar uma força nessa corda para trás, para a horizontal, para a esquerda. E aí a força gerada na caixa está vertical para cima, ok? Então, o que acontece? A mudança da direção da corda ao longo da sua trajetória permite com que haja uma mudança da força aplicada no objeto por intermédio dessa corda. Okay? Tanto é que aqui nós nem falamos que é a força que o homem aplicou, porque a força que eu estou aplicando, na verdade, está na corda. A interação de uma corda com um objeto nós chamamos de tensão. Ok? E é claro que essa tensão gerada na corda, essa transferência de força por intermédio de corda aqui, se deu da interação minha com a corda puxando e na outra extremidade da corda com o objeto. Legal? Ok? Então, a primeira grande vantagem é essa questão econômica. Inclusive, se eu pego uma corda e faço uma mudança, né, uma inversão de sentido na força que eu consigo, desde que eu pegue essa corda e faça uma mudança de direção de 180 graus aqui, né, que foi o exemplo anterior. Então, essa é a primeira grande vantagem. Legal? Show de bola. A segunda grande vantagem de você trabalhar com um sistema de polias para aplicar forças em objetos, né, é uma questão que a gente chama de vantagem mecânica. Legal? Ok? O que seria essa questão de vantagem mecânica? A vantagem mecânica ela é criada em dispositivos, né, em instrumentos desenvolvidos pelo homem, em que a força que ele fizer para sustentar um objeto, ela seja menor do que o peso do objeto. Ok? Beleza? Então, quando eu crio uma estrutura que possa gerar vantagem mecânica, para mim é ótimo, porque eu preciso aplicar uma força menor do que o peso do objeto para sustentar. Eu não sei se você já viu um macaco hidráulico de carro, um macaco de carro, é um dispositivo que gera vantagem mecânica. Você levanta um carro fazendo uma força muito menor do que o peso daquele carro para sustentá-lo, né? Situações do dia a dia que vocês veem, alguns elevadores hidráulicos também de carro que você leva para a oficina para trocar óleo, ele também gera vantagem mecânica. Situações, talhas, eu não sei se você já ouviu falar talha. Talha é uma estrutura de polias que fica em palco. Quando os caras vão montar palco e levantar aquelas estruturas metálicas gigantescas, eles vão puxando uma corrente. Na próxima aula eu mostro algumas imagens para vocês. E é aquela estrutura de talha, você faz uma força muito menor do que o peso do objeto para poder levantar. Ok? Então, essas são as duas grandes vantagens em um sistema de polia. A questão ergonômica, que qualquer forma que eu instalar a polia, ela pode gerar condições ergonômicas, melhor posicionamento para aplicar a força, mas nem todas as formas que eu instalo as polias para movimentar e levantar um objeto, eu consigo gerar vantagem mecânica. Legal? Então, quais são as formas que vocês vão encontrar essas polias dentro de um sistema, né, em que eu vou estar aplicando força de um objeto ao outro por intermédio de cordas que passam por polias? Vocês vão encontrar dois tipos de polias. Em todo exercício
que for fazer uma análise de sistemas de polias e que já caiu no Enem várias vezes questões sobre polias ou outras vantagens mecânicas, a primeira coisa que a gente faz no desenho, na situação, é analisar e enxergar quais são os tipos de polias que existem ali. E essas polias, elas são polias fixas, ok? Que não vão movimentar durante a movimentação da corda, ou fio, né? Que passa nesse sistema. E eu tenho as polias móveis. Legal? As polias fixas, elas só geram única e exclusivamente condições ergonômicas. Então, quando eu instalo polias fixas, que não vão movimentar com o conjunto, com o objeto e a corda, né, durante a movimentação do objeto ali, ela só vai gerar condições ergonômicas. E as polias que são móveis, essas sim são as responsáveis por gerar vantagem mecânica. Legal? Beleza? Então, nós vamos aqui entender e identificar primeiro quais são esses tipos de polias fixas e polias móveis e depois a gente vê como que ela gera vantagem mecânica e quanto vale essa vantagem mecânica nesses sistemas de polias. Tá? Antes de iniciar, propriamente dito, esse estudo sobre os tipos de polias, eu gostaria que vocês compreendessem que existe dentro do nosso desenvolvimento tecnológico aí, né, de estudos de ciências da natureza, 3 dispositivos que vão trabalhar com vantagem mecânica. 1, polias móveis, que é o que nós vamos ver já nesse capítulo e aprofundar. Estruturas de alavancas, beleza? E, por fim, o nosso macaco hidráulico ou princípio de Pascal. Legal? Esses são os nossos 3 tipos de estruturas desenvolvidas, dispositivos mecânicos desenvolvidos que vai gerar essa vantagem mecânica. Legal? Só que agora nós vamos aprofundar em sistema de polias e aquelas que geram vantagem mecânica são as polias móveis. Legal? Então, vou dar um stop aqui. Essa foi a primeira parte da nossa aula, apresentando as polias, quais são os benefícios que elas podem gerar num sistema de polias, né, instalados para eu movimentar objetos, né, ou sustentar, pelo menos, e quais os tipos de polias que a gente tem. Legal? Agora, na próxima parte, a gente aprofunda nos tipos de polias e discute a diferença, mostrando as diferenças de cada uma dessas instaladas dentro de um sistema. Tá? Legal. Deixa eu dar um stop.